Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre vizinhos macabros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Desde que minha cidade foi devastada e transformada em uma zona de desastre, minha família e eu acabamos morando em um abrigo. Este, que costumava ser um motel antigo, agora tinha sido transformado em um local para pessoas em dificuldade, e cada quarto abrigava várias pessoas, sejam da mesma família ou não. Felizmente, ao menos tínhamos nosso próprio quarto, o que foi um alívio. No entanto, tivemos diferentes vizinhos, e como você pode imaginar, nem todos eram agradáveis. Tinha de tudo: viciados, pessoas com problemas mentais, pessoas problemáticas e assim por diante. E, meu Deus, tivemos algumas confrontações. Um dos caras que conheci no começo, a quem chamarei de Michael, parecia ser um bom amigo. Ele era careca, tinha uns 30 ou 40 anos, usava óculos e tinha uma barba vermelha bem espessa. Ele era muito amigável, então não demorou muito para ele fazer amizade com meus pais, depois que começaram a conversar com ele nas pausas para o cigarro. Minha mãe é muito sociável e sempre se dá bem com todo mundo, enquanto meu pai é um pouco mais reservado, mas também acabou conversando com Michael. Isso me fez confiar nele imediatamente. Grande erro. Minha mãe insistiu para que eu fosse conhecê-lo, achando que poderia ser uma boa conexão, já que ele parecia ser um cara educado e respeitoso. E eu devo dizer que, no começo, ele foi ótimo. Achei ele um pouco sarcástico e sempre queria falar sobre assuntos profundos, mas ele era muito legal, e eu me tornei amigo dele bem rápido. Nossas conversas iam de teorias conspiratórias estranhas até lembranças de programas de TV da nossa infância, mas tudo foi ficando cada vez mais intenso, e logo a dinâmica mudou. Michael começou a trazer à tona assuntos que me deixavam bem desconfortável. Ele falava sobre sua ex-mulher e suas antigas aventuras. No começo, não me importei muito de ele falar comigo como se fosse mais velho, afinal, ele tinha acabado de completar 18 anos. No entanto, ele começou a ficar mais ousado. Em certo momento, passou a flertar comigo, sugerindo uma possível relação entre nós, algo que eu nunca tinha considerado. Embora eu já estivesse acostumado com comentários desconfortáveis de homens mais velhos, ainda me parecia estranho que alguém que provavelmente tinha pelo menos 10 anos a mais do que eu fizesse algo assim. Mas, a verdade é que eu me sentia solitário. Eu tinha perdido o contato com meus amigos, então qualquer interação fora da minha família era bem-vinda, mesmo que fosse da maneira errada. Então, tentei rejeitar de forma educada. Em uma dessas ocasiões, enquanto estávamos todos lá fora, Michael saiu e começou a conversar com a gente, mas a conversa acabou indo para o tema dos funcionários do abrigo. Para explicar um pouco, sempre havia empregados e 1 ou 2 seguranças no local, fazendo tarefas de rotina como checar os quartos, entregar as refeições e ajudar com a lavanderia. Alguns deles eram ótimos, mas outros eram rudes e abusavam da autoridade, tornando a vida de todo mundo difícil. Então, o Michael disse que o segurança estava olhando pelas janelas do banheiro para se certificar de que ninguém estava fumando ou usando drogas. Quando meus pais ouviram isso, ficaram furiosos. Não conseguiam acreditar. Claramente, se fosse verdade, isso seria um ultraje, um dos muitos que aconteciam naquele lugar. De acordo com alguns refugiados, isso gerou ainda mais indignação. No entanto, enquanto meus pais estavam revoltados com tudo e perguntavam como era possível que se comportassem dessa maneira, eu estava cético com relação à história. Não confiava nessas acusações sem fundamento, já que poderia ser apenas um exagero de alguém que não estava no seu melhor estado. No fim, decidi que era melhor ficar longe de Michael e esfriar as coisas, porque as coisas estavam começando a ficar estranhas. Eu não sabia em quem poderia confiar realmente. Conforme a incerteza crescia e a atmosfera no abrigo se tornava mais sombria, uma pergunta não parava de martelar na minha cabeça. Eu realmente sabia o que estava acontecendo ao meu redor. A cada momento que passava, percebia que precisava me distanciar de Michael, especialmente se eu quisesse me proteger do que pareciam ser intenções obscuras da parte dele.
Algumas noites depois do que aconteceu com Michael, eu estava usando o banheiro tranquilamente quando ouvi passos secos bem do lado de fora. O local estava cercado por pomares, então às vezes ouvíamos pessoas ou animais andando entre as árvores, mas dessa vez meu instinto me disse que algo não estava certo. Olhei para a janela e fiz isso no momento exato para ver uma figura pálida andando rapidamente para longe. Claramente, ele queria espiar, mas percebeu que eu o tinha visto. Acabando o que estava fazendo, puxei a calça e corri até onde meus pais estavam e contei o que aconteceu, o que obviamente os deixou furiosos. Eles imediatamente acharam que fosse o segurança, então foram atrás de descobrir. No entanto, quando abriram a porta, perceberam que o único segurança de plantão naquela noite estava na entrada principal. E também, o cara pálido que vi não tinha nada a ver com o segurança de plantão naquela noite, que era um homem alto e moreno. Avisei meus pais disso, e eles ficaram bem confusos, pois não faziam ideia de quem poderia ter sido. Eu, por outro lado, tinha minhas suspeitas. Na manhã seguinte, meus pais ficaram perguntando às pessoas se alguém tinha visto ou ouvido alguém nas janelas do banheiro na noite anterior, mas todo mundo dizia que não. O que realmente me surpreendeu não foi o fato de ninguém ter notado o voyeur, mas o fato de ninguém sequer ter mencionado o boato sobre o segurança. Era estranho, especialmente considerando o quanto as pessoas estavam paranoicas por lá. Segundo o que Michael disse, o boato sobre o segurança bisbilhotando era algo que todos comentavam, mas o fato de ninguém sequer ter mencionado o assunto só confirmou minhas suspeitas de que era uma mentira. Meus pais, por outro lado, achavam que Michael estava apenas brincando ou que alguém havia enganado ele. Eu queria acreditar nisso também, mas uma parte de mim estava certa de que ele sabia muito bem o que estava dizendo e tinha algum outro objetivo ao nos fazer acreditar naquilo. A partir daí, sempre que eu usava o banheiro, me certificava de fechar bem a janela. A primavera chegou e o tempo começou a esquentar, o que significava que nossas roupas agora estavam mais leves, para não nos derretermos no sol. Acho que isso foi demais para o Michael, porque ele ficou ainda mais ousado, tanto nos olhares quanto nos comentários e insinuações. O homem ficou tão descarado que meus pais notaram, e até ficaram incomodados. Por isso, decidiram pedir para ele ser transferido para outro quarto, e felizmente, eles conseguiram. Depois disso, tentei ficar dentro de casa o máximo possível. Só queria evitar Michael o máximo que pudesse. Eu realmente não suportava mais estar perto dele, mas aparentemente ele não ia deixar isso barato. Sempre que me via, ele começava a gritar comigo do outro lado do abrigo, e olhava para mim de maneira perturbadora quando eu estava passeando com meu cachorro. O pior era que comecei a notar aquela silhueta familiar de Michael espreitando do lado de fora da nossa janela, especialmente à noite, espiando atrás das cortinas finas enquanto minha família dormia. No começo, achei que fosse só minha imaginação, mas depois percebi que era real. Eu gostaria de dizer que contei para meus pais, mas não contei. Tinha medo de que eles fizessem um escândalo e acabássemos sendo expulsos, sem ter para onde ir, ainda mais no meio da pandemia. Então, decidi ficar quieta. Michael continuou com seu jogo, e ficou cada vez mais irritante até que, uma vez, as coisas saíram do controle. Naquela ocasião, eu estava no banheiro, acabada de sair do chuveiro e com a toalha ao redor do corpo, enquanto ouvia música e escovava os dentes. No meio disso tudo, esqueci de fechar a janela que deixei aberta para o vapor sair. Mas foi exatamente nesse momento que fui atingida pela sensação avassaladora de estar sendo observada. Foi então que lembrei que não havia fechado a janela e o quão vulnerável eu estava, já que essa janela ficava bem atrás de mim. Tentei agir normalmente, tentando pensar que era só minha paranoia. Então terminei de escovar os dentes e abri o armário para guardar minha escova. Foi então que eu tive certeza ao ver o reflexo no espelho, e lá estava ele, Michael, com o rosto pressionado contra a tela da janela, me encarando de uma forma nojenta. Fiquei paralisada de medo, mas o mais perturbador foi que ele não foi embora como da última vez. Em vez disso, ficou me encarando e fez um gesto nojento com a língua enquanto sorria. Eu fiquei tão assustada que fiquei em choque, parada, sem conseguir mover um músculo. De repente, ouvi o som de passos. Instantaneamente, alguém puxou Michael para longe,
E o que aconteceu depois foi uma chuva de socos e gritos. Nesse momento, saí do meu estado de paralisia e corri para fora do banheiro, só para encontrar meu pai se afastando da briga. Ele olhou para mim, e só então percebi o quão frustrado e assustado ele estava. Michael foi expulso logo depois disso e foi transferido para um lugar distante, onde nunca mais ouvi falar dele. Agora, algumas semanas depois, posso dizer que as coisas voltaram ao normal. O abrigo ainda está aberto, mas agora é mais tranquilo, pelo menos para mim. Nunca vou esquecer a sensação de estar sendo observada daquela maneira. E se há algo que aprendi durante todo esse tempo, é que você nunca sabe realmente o que está acontecendo por trás das portas fechadas. Antes de completar 18 anos, decidi que estava pronto para sair da casa dos meus pais. A maioria dos jovens da minha idade ainda morava com os pais, mas eu estava ansioso para viver sozinho. Assim que consegui um emprego, me mudei para um pequeno apartamento compartilhado em uma área não tão boa da cidade. No começo, não foi fácil. Vamos apenas dizer que a liberdade teve um preço. No entanto, eu valorizava muito minha privacidade, então continuei procurando um lugar melhor onde pudesse viver sozinho, como sempre quis. Aos 24 anos, finalmente encontrei um bom emprego que me permitiu me mudar para um bairro decente. Foi uma mudança refrescante, depois de ter vivido em algumas das áreas mais sombrias da cidade, repletas de gangues e problemas. Era um lugar tranquilo, ou pelo menos eu pensava que fosse, até alguns meses depois, quando um novo vizinho se mudou para o apartamento ao lado. O apartamento estava vago há algum tempo, mas o corretor nunca me disse quem iria se mudar para lá. Quando fui ver o que seria meu novo lar, lembro que gostei bastante. Embora houvesse algumas árvores altas perto da janela do quarto principal, que projetavam sombras estranhas à noite, nada que eu não pudesse resolver com umas cortinas escuras. Tudo estava bem por algumas semanas, até que um final de semana, quando eu planejava relaxar assistindo a um filme e comendo pipoca, ouvi alguém batendo na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi um cara sorrindo amplamente, vestido com roupas casuais e sandálias. Achei estranho, já que não estava esperando ninguém e mal conhecia meus vizinhos. Sem contar que o sorriso dele, junto com o olhar fixo no olho mágico, realmente me irritou. "Quem é você?" perguntei. "Sou seu novo vizinho." Ele se apresentou, como se isso fosse mudar o meu desconforto. Fiquei olhando para ele em silêncio por um momento, tentando manter as aparências. Então, abri a porta para ele entrar, e nossa, que surpresa! O cara era mais atraente do que eu imaginava. Ele tinha uma barba bem feita, olhos azuis que pareciam me examinar e um corpo bem definido. Fiquei sem palavras por um momento, só olhando para ele, e quando ele falou comigo, o cheiro dele me intoxicou. Deus, esse homem tem um cheiro delicioso, pensei. Naquele momento, toda a minha raiva desapareceu. "Oi, sou novo por aqui, estou procurando fazer amigos", ele disse enquanto se aproximava da minha cozinha, me deixando preso na sua presença. "Me mudei na quarta-feira, mas você nunca parece estar em casa." Respondi nervoso. É só que eu trabalho em um escritório de advocacia e estou lá o tempo todo. Só fico menos ocupado nos finais de semana." "Bom, aqui estou eu." Ele riu da minha apreensão e se apresentou novamente. "Meu nome é Bruce." "Ah, prazer, Bruce," eu disse. Por um momento, me senti preso em uma conversa estranha, e a familiaridade dele me deixou um pouco alerta. Ele me tratava como se me conhecesse há anos. Até abriu minha geladeira e se serviu de um copo d'água. Era estranho. Acabávamos de nos conhecer e não tínhamos esse tipo de confiança. No entanto, decidi que ele era apenas um cara confiante procurando companhia. Então continuei a conversa. "Você mora sozinho?" ele me perguntou. "Sim, sou solteiro e talvez procurando algo," eu disse quase sem pensar, corando um pouco depois de falar isso. Ele riu, provavelmente pela obviedade dos meus nervos, mas naquele momento percebi que estava usando um anel no dedo anelar. "Você é casado ou algo assim?" perguntei, com um pouco de desconfiança. "Depende de quem perguntar," ele brincou. Mas meu olhar estava fixo naquele anel, tentando quebrar o gelo.
Ele mudou de assunto e começou a falar e a brincar sobre coisas aleatórias, mas, a cada sorriso, ele ficava tão próximo que me fazia sentir nervoso. A conversa estava fluindo, mas a situação já estava ficando estranha, e algo no ar não parecia certo. Enquanto eu tentava afastar minha apreensão, ele continuava me fazendo perguntas cada vez mais pessoais. Por dentro, sentia que algo estava errado, como se esse novo vizinho tivesse uma agenda oculta que eu não conseguia entender. Eu realmente podia confiar nesse cara? O que ele estava realmente procurando? Acabei com a conversa com um leve aceno, lembrando que morava ao lado de uma pessoa que, embora parecesse amigável e fosse muito atraente, era um completo estranho para mim. Talvez, só talvez, ele não fosse tão inofensivo quanto parecia. Continuamos conversando sobre amor e casamento, mas não demorou muito até eu ficar tomada pelo cansaço e sugerir que nos encontrássemos no domingo, depois da igreja. Bruce concordou e saiu da minha casa, abrindo a porta por conta própria, sem esperar que eu o fizesse. Naquele momento, uma lâmpada se acendeu na minha cabeça. Dava para perceber que ele estava muito à vontade no meu espaço, como se não fosse a primeira vez que estivesse ali. Embora isso tenha me deixado desconfiada, tentei não pensar muito sobre isso e decidi que era hora de dormir. Fui para o meu quarto e me deitei na cama, mas um barulho no teto me acordou. Tentei voltar a dormir, mas sem sucesso. Então, sem nada melhor para fazer, decidi dar uma volta pelo bairro e acabei indo parar em uma praça próxima. Lá, procurei um lugar para relaxar e fiquei curtindo o ar fresco e as poucas pessoas que estavam por ali. Mas, depois de um tempo, a calmaria se dissipou. Quando estava pensando em ir embora, vi Bruce chegar à praça acompanhado de uma mulher morena, de pele bronzeada, vestida de branco e com cabelo cacheado. Eles estavam de mãos dadas e ficou claro que ele estava envolvido com ela. Meu pensamento virou naquele momento. O cara tinha mentido sobre ser solteiro, e não pude deixar de sorrir ironicamente com toda a situação. Com isso em mente, decidi sair dali rapidamente, antes que ele me visse. Naquela noite, já estava pronta para dormir quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, como eu imaginava. Ao atender, sabia que era Bruce. "Olá, vizinha", ele disse, animado. Embora eu o achasse atraente, não gostava de receber uma ligação dele tão tarde, especialmente depois de ter descoberto sua mentira. "O que você quer, Bruce?", respondi, me sentindo defensiva. "Já está dormindo?", ele respondeu, rindo. Aquilo me irritou ainda mais. "E você? Por que está ligando a essa hora?", falei, um pouco incomodada. Ele riu de novo, mas logo desligou a ligação abruptamente. Já tinha me cansado daquilo. Eu precisava desconectar de tudo aquilo. Então desliguei meu celular e me deitei na cama. A noite passou rapidamente, mas por volta das 7 da manhã, fui acordada por uma batida na porta. E, claro, era Bruce. "Não estou te acordando muito cedo, estou?", ele perguntou, animado, enquanto entrava, mas eu percebi que ele tinha uma marca estranha perto do olho esquerdo. Bruce não esperou minha resposta e se jogou no sofá da minha sala, como se estivesse em casa. "Desculpa se te acordei ontem à noite", ele disse, casualmente, mas eu não pude deixar de reparar naquela marca no rosto dele. "Ah, foi nada", respondi, tentando ser educada, mas não conseguia deixar de me sentir desconfortável. Justo naquele momento, a TV começou a exibir uma notícia que me chamou a atenção. O corpo de uma jovem foi encontrado na área arborizada perto da Praça Daenerys, na costa leste. A jovem foi identificada como Leslie Parker. Naquele momento, olhei de volta para a tela e era ela, a garota que eu tinha visto entrando na praça com Bruce naquela noite. Meu coração disparou e um suor frio começou a escorrer pela minha testa. Instintivamente, olhei para ele, e foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. Ele estava com uma faca na mão, e as calças dele estavam desabotoadas. Sem pensar duas vezes, levantei do sofá e tentei correr, mas ele me pegou no ato e seus braços me puxaram para seu corpo enquanto eu tentava desabotoar meu vestido. Ele começou a gritar para eu ficar quieta e me ameaçou com a faca enquanto eu me debatia desesperadamente para me soltar. Mas, no meio do pânico,
Consegui dar uma joelhada bem forte em suas partes íntimas, fazendo com que ele me soltasse, e aproveitei a oportunidade para correr em direção à porta. No entanto, quando pensei que ia conseguir, Bruce me agarrou e eu caí no chão. "Ninguém vai te salvar", ele sussurrou. Eu tranquei as portas do lado de fora. "Onde está minha chave?" gritei, tentando abrir a porta, mas estava certa de que ele a tinha trancado do lado de fora. "Sua chave está com Leslie", ele disse com um sorriso diabólico. Eu olhei para ele e corri para a janela da sala, onde podia ver tudo o que estava acontecendo do lado de fora. O quarto estava bem iluminado, mas já estava claro que ele não estava mais ali. Tudo parecia muito estranho, e eu só conseguia sentir uma enorme sensação de pavor invadindo o ambiente enquanto o sol se punha do lado de fora. O ambiente estava silencioso, e o som do vento batendo nas árvores do lado de fora parecia amplificado. O medo me envolvia como uma manta pesada, fazendo meu corpo tremer levemente, mas eu não podia me dar ao luxo de cair em pânico. Cada segundo ali parecia um eterno segundo de angústia. Fiquei olhando fixamente para a janela, esperando, talvez, que o som de uma sirene ou qualquer outro sinal de socorro rompesse o silêncio opressor. Eu estava sozinha. Sozinha, mas não por muito tempo. Bruce ainda não havia se movido, mas seu olhar já me dizia o que ele estava pensando. Ele não estava mais sorrindo. Em vez disso, uma expressão de pura frieza tomou conta de seu rosto, os olhos penetrantes observando cada movimento meu, como se já soubesse o que eu faria a seguir. Então, sem aviso, ele se levantou. O movimento foi rápido, mas calculado. Ele avançou em direção a mim com uma calma desconcertante. Em um movimento instintivo, eu recuei. A porta da sala estava atrás de mim, mas ele estava tão perto que me era impossível alcançar a chave ou qualquer forma de fuga. Eu só tinha a janela à minha frente, mas a altura lá fora era muito grande para uma tentativa desesperada de pular. Sem opções, apenas a luta parecia ser minha saída. Ele me alcançou em um piscar de olhos, com uma força surpreendente, me empurrou de volta contra a parede. O impacto fez meu corpo doer, mas era a dor física que me fazia sentir viva. Ele riu baixo, um som seco e quase sem emoção, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. "Você nunca soube em quem estava lidando, não é?" disse ele, as palavras saindo com uma calma assustadora. "Mas agora você vai aprender." Eu tentei gritar, mas minha voz falhou. Ele cobriu minha boca com a mão, mais forte do que eu poderia imaginar. O toque dele era gelado, como se fosse um fantasma, algo que não deveria existir, mas estava ali, sem explicação. "Não adianta gritar. Ninguém vai ouvir você." Eu lutei, tentando me libertar, mas algo parecia diferente no ar, como se o próprio ambiente estivesse contra mim. A pressão em meu peito aumentava, a sensação de estar sendo esmagada pela própria realidade. Eu não sabia mais se estava acordada ou se tudo não passava de um pesadelo. Foi então que, no fundo da minha mente, uma ideia começou a se formar, uma faísca de clareza em meio ao caos. Se ele estava tão confiante, talvez fosse porque ele não temia ser encontrado. Ele estava no controle, mas eu podia mudar isso. Ao olhar para ele, vi a faca ainda em sua mão. Uma faca que, até aquele momento, parecia mais um símbolo de poder sobre mim. De repente, o ambiente se tornou mais pesado, o ar denso de tensão. Eu não podia mais esperar pela ajuda que nunca viria. A luta por minha sobrevivência tomou uma nova direção. Com um grito desesperado, consegui libertar uma das mãos. Em um movimento impulsivo, agarrei a faca. Bruce se assustou com a minha reação, mas logo se recompôs. Ele tentou me afastar, mas eu já havia tomado a faca em minhas mãos. Era o único poder que eu poderia ter naquele momento. O medo não mais me dominava. Eu o olhei nos olhos, e algo dentro de mim se quebrou. "Você vai se arrepender de ter me feito isso", eu disse, minha voz tremendo, mas firme. Ele não respondeu, apenas sorriu. Um sorriso vazio, sem nenhum vestígio de humanidade. Mas isso não importava mais. O controle estava nas minhas mãos. A faca brilhou na luz fraca do quarto, e o movimento foi rápido. Ele tentou me impedir, mas a dor e o medo paralisaram.
O que se seguiu foi um borrão de movimentos e gritos abafados, até que, por fim, o silêncio caiu novamente. Respirei fundo, o ar ainda pesado e úmido. Olhei para o corpo de Bruce, agora inerte, e uma sensação de liberação tomou conta de mim. Mas, ao mesmo tempo, algo mais pesado me envolveu. Eu havia sobrevivido, mas o preço tinha sido alto. O som da porta sendo arrombada me despertou da minha anestesia emocional. Meus olhos se voltaram para a entrada, e lá estavam as autoridades, correndo em direção a mim. Eu estava com a faca ainda nas mãos, meu corpo coberto de suor e tremendo de exaustão. Mas não foi o pânico que dominou meu olhar. Foi a certeza de que, de alguma forma, eu havia vencido. Tudo o que eu sabia era que, naquele momento, eu tinha tomado as rédeas da minha própria vida. E, por mais horrível que fosse, a verdade era que eu não estava mais assustada. Eu estava apenas tentando sobreviver. Aconteceu há alguns anos, e ainda me arrepio só de pensar nisso. Eu, meu marido, nossa filha de 3 anos e eu decidimos nos mudar para o Tennessee em busca de um novo começo. Depois de uma longa viagem, estávamos exaustos e só queríamos desempacotar e nos instalar em nossa nova casa. Meus pais, que moravam perto, estavam nos ajudando a descarregar as coisas, quando de repente todos os vizinhos do prédio começaram a sair para nos cumprimentar. Foi quando conhecemos o Vi, e desde o primeiro momento ele me passou uma sensação estranha. Lembro-me de que minha filha, que sempre foi muito sociável com estranhos, se escondeu atrás do meu marido, claramente assustada, o que não ajudou em nada a gostar dele. Ele se apresentou e conversamos por um tempo, mas estávamos mais preocupados em organizar nossas coisas do que em fazer amizade com os novos vizinhos. Mais tarde, meu pai me disse que, ao voltar para a van, viu o Vi olhando fixamente para nossa filha, e quando ele chamou a atenção dele para isso, o Vi negou. Isso já me deu uma sensação desconfortável no estômago. Então, naquela noite, meu marido pediu para ele ir embora. Ficamos para continuar mexendo nas caixas, enquanto nossa filha passava a noite com meus pais. Por volta das 22h30, ouvimos uma batida na porta. Achamos que era a pizza que havíamos pedido, mas quando abrimos a porta, lá estava o Vi novamente. Precisa de ajuda com alguma coisa? Ele perguntou com um sorriso estranho. Eu e meu marido ficamos apenas nos olhando por um momento, surpresos ao vê-lo na nossa porta a essa hora. Não faço ideia do que tenha feito ele aparecer tão tarde, mas foi muito estranho. Antes que pudéssemos pedir para ele ir embora, o Vi nos pediu um cigarro. Sério, ninguém fuma nesta casa, e meu marido deixou claro que não tinha nenhum cigarro, mas isso parecia enfurecê-lo. Quando viu que não ia conseguir o que queria, o homem começou a gritar e a bater na parede. Foi uma cena aterrorizante. Felizmente, nosso senhorio, que morava do outro lado da rua, saiu para colocar as coisas em ordem enquanto o Vi se afastava, murmurando por baixo da garganta. O senhorio então explicou que o Vi era bem conhecido na área e tinha problemas de saúde mental, mas que geralmente era inofensivo, desde que tomasse sua medicação. Ótimo, né? Foi isso que você quer ouvir na sua primeira noite em um lugar novo. Embora a situação tenha se acalmado, nossa chegada no Tennessee não foi tranquila. Tínhamos horários malucos, às vezes, trabalhávamos no turno da noite. Mas quase toda vez que eu chegava em casa por volta da meia-noite, via o Vi parado em frente ao nosso prédio, como se estivesse esperando minha chegada. No começo, eu só o ignorava. Estava muito cansada para me preocupar, mas lá estava ele, me pedindo cigarros enquanto eu fazia o mesmo gesto de recusa, o qual também fazia para o meu marido. Algum tempo depois, decidimos mudar nossos horários de trabalho só para evitar o Vi. No começo, deu certo, mas eventualmente ele começou a aparecer durante o dia. Um dia, enquanto estávamos levando nossa filha ao parque, ele se aproximou e disse que poderia ir com a gente e que era ótimo com crianças. Isso já acendeu o alerta na minha cabeça. Confiar ele com nossa filha? De jeito nenhum, pensei. Naquele momento, eu realmente deveria ter deixado meu marido dar um soco nele na cara. Quando voltamos para casa naquele dia, o Vi já estava no nosso espaço de estacionamento. Segundo ele,
Estava garantindo que ninguém estacionasse ali. Então, ele tentou abraçar nossa filha, e ela ficou tão assustada que gritou e se agarrou a mim como se sua vida dependesse disso. Isso foi demais. Naquele momento, exausto, meu marido me pediu para levar a menina para dentro de casa. Enquanto eu fazia isso, ouvi meu marido explodir e dar uma bronca forte no Vi, exigindo que ele nos deixasse em paz. Foi um momento tenso e decisivo, mas eu sabia que essa história ainda não havia terminado. Após toda a cena daquela noite, decidimos ter uma conversa séria com o proprietário do prédio sobre toda a situação. Fomos até a casa dele e contamos tudo o que estava acontecendo com o Vi. Mas adivinhe, os nossos problemas esbarraram nos problemas de saúde mental do Vi. Eu entendo que lidar com problemas de saúde mental não é fácil, mas ele estava assediando e aterrorizando nossa filha, e tínhamos que protegê-la. Isso era a nossa prioridade. Depois disso, as coisas só pioraram. A situação chegou a um ponto em que nossa filha se recusava a sair de casa porque estava convencida de que o homem mau estaria lá, observando-a com aquele olhar perturbador. Isso foi demais. Então, fomos até o senhorio com a ideia de romper o contrato de aluguel caso ele não fizesse algo a respeito. Enquanto isso, comecei a conversar com outros vizinhos, e surpresa, quase todos tinham experiências semelhantes com ele. Um deles me contou que ele e outro vizinho o viram observando garotas na piscina, enquanto elas usavam biquínis e shorts. Então, se aproximaram, assustaram o Vi e o ensinaram uma lição, informando o senhorio. Mas, como sempre, nada foi feito a respeito. Após um mês, as coisas deram uma acalmada. O Vi parecia ter desaparecido e estávamos começando a pensar que talvez ele tivesse se mudado para outro lugar. Foi um alívio na época. Estávamos até considerando nos mudar para a casa dos meus pais enquanto economizávamos e procurávamos um novo lugar. Uma noite, cheguei em casa mais cedo, depois de trabalhar 11 horas. Meu marido estava fora a negócios, e nossa filha tinha ido visitar a família com meus pais. Então, decidi descansar e relaxar um pouco assistindo a um filme. Tinha tido um dia longo e realmente precisava me distrair. Então estava completamente absorvida pelo enredo quando, de repente, ouvi uma batida na porta. Era por volta das 22 horas, e eu sabia que, nessa hora da noite, as pessoas normalmente mandam uma mensagem ou ligam antes de aparecer na sua porta. Levantei-me para ver quem era, mas antes que eu chegasse até a porta, a maçaneta começou a tremer violentamente. Foi então que ouvi o Vi gritar: "Deixa eu entrar. Abra essa maldita porta." E então ele começou a bater com o ombro contra a porta como um louco, ainda gritando para abrir. O pânico me dominou naquele momento. Então peguei meu celular e a faca mais afiada da cozinha. A ideia de me esconder no armário pode parecer clichê, mas eu preferi manter uma distância de segurança, caso ele conseguisse entrar. Enquanto estava assustada, liguei para o 911 e me informaram que outros vizinhos também haviam ligado. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi as sirenes e as vozes dos policiais lá fora. Só então me senti segura o suficiente para abrir a porta. E quando o fiz, vi um policial segurando o Vi de bruços no chão. O senhorio estava gritando e empurrando os oficiais, exigindo que liberassem o Vi, e no final, ambos foram presos. Eu fiz meu depoimento, e cada um dos meus vizinhos confirmou o que eu havia dito, até adicionando suas próprias experiências com o Vi. Uma vizinha querida da igreja entrou em contato com meu marido e meus pais para atualizá-los sobre o que estava acontecendo, e ela até me ofereceu para ficar com ela e sua família naquela noite. Mas, sinceramente, depois do que aconteceu, eu não consegui dormir nem um segundo. Ainda estava aterrorizada e quase podia ouvir a voz do Vi gritando e batendo na porta lá fora. O que descobri depois me fez o cabelo arrepiar. Acontece que o Vi era um criminoso sexual registrado. A fofoca dizia que o dono do lugar sabia disso, mas ignorou de propósito, porque a família do Vi lhe dava um dinheiro extra em troca de deixá-lo ficar ali. Isso me deu nojo. Apesar de estar tomando medicamentos para seus problemas de saúde mental, descobri que ele não tomava nada há meses. A coisa mais assustadora foi que ele tentou dizer à polícia que nossa filha era dele e que a havíamos sequestrado. Isso me aterrorizou ainda mais.
Eu não sabia se ele estava mentindo para tentar se justificar ou se realmente acreditava nisso. Na sua mente doentia. O último que soube dele foi que ele foi enviado para algum tipo de instituição. Não sei se era uma prisão ou um hospital psiquiátrico. Quanto ao senhorio do lugar, foi um escândalo. Ele acabou sendo demitido e praticamente expulso da cidade. No final, nos ofereceram 3 meses de aluguel grátis pelos nossos problemas, mas isso não foi suficiente. Havíamos chegado ao nosso limite com a situação, então decidimos vender a maioria das nossas coisas e nos mudar para a casa dos meus pais. Agora, algum tempo depois de tudo isso, fico feliz em dizer que temos uma nova casa. Nossa filha não tem mais medo de sair de casa. Claro, fazemos checagens de antecedentes de todos os nossos novos vizinhos. Não queremos correr mais riscos. No final, o que parecia um caos acabou sendo o nosso retorno à segurança e tranquilidade que todo pai deseja para sua família. Minha esposa Stephanie e eu decidimos fazer uma mudança drástica e nos mudar para um lugar com clima mais quente. Depois de procurar por um tempo, encontramos um pequeno apartamento em um antigo condomínio que, embora não fosse grande, era aconchegante e exatamente o que estávamos procurando. Tudo parecia perfeito até que as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, saí para jogar o lixo fora. Enquanto fazia isso, vi alguém sentado na escada batendo algo nas mãos. Ele estava de costas, então não consegui ver o que estava acontecendo. Mas, justamente quando eu ia passar por ele, algo me fez parar. Olhei para baixo e vi que o cara estava com a mão envolvendo o meu tornozelo. "Me solta, seu maluco!" eu gritei, enquanto movia a perna freneticamente tentando me afastar. Mas aí o cara começou a rir, o que me deixou completamente confuso. Depois de lutar um pouco, consegui me soltar e me levantei, cheio de raiva, querendo dar um soco na cara dele. De repente, ouvi uma voz gritar. Olhei para cima e vi uma mulher pequena e frágil, claramente mais velha, se aproximando. "O que você está fazendo?" ela perguntou, com uma voz trêmula. "Estou chamando a polícia. Senhora, deixe ele ir agora." Ela ordenou. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo até que a mulher continuou falando, dizendo que o cara era filho dela e que ele não estava bem. Naquele momento, virei para olhar para o homem e pude ver que, de fato, algo estava errado com ele. Então, desliguei o telefone. Depois de me recompor um pouco e jogar o lixo fora, voltei para dentro, sentindo-me estranho e incomodado com a situação. O que era estranho é que, durante toda a gritaria, várias pessoas passaram pela entrada e me olharam como se eu fosse um maluco. Uma delas até disse: "Deus, espero que eu não comece a falar sozinho." Eu não entendi por que ela disse aquilo, mas não pensei muito sobre isso. Quando contei para minha esposa, ela riu, achando a situação muito engraçada. "Eu queria ter visto isso," ela disse, com aquele sorriso que sempre derrete meu coração. Eu tentei deixar para lá, mas naquela noite não consegui dormir. Ouvi um barulho vindo de fora e fiquei virando na cama, enquanto minha esposa dormia como uma pedra. Finalmente, decidi sair para ver o que estava acontecendo. No corredor, ouvi gritos e batidas, como se alguém estivesse brigando. Quando me inclinei para olhar nas escadas, vi o mesmo cara que havia me segurado a perna, dessa vez batendo a cabeça contra a parede, enquanto a mãe dele mandava ele parar. Quando ele me viu olhando, parou por um segundo, mas então, de repente, ele correu na minha direção. "Que diabos?" eu exclamei, mas antes que eu pudesse reagir, o maluco me acertou e eu caí no chão. "Que diabos você está fazendo?" pensei, enquanto tentava tirá-lo de cima de mim. Ele era um cara grande e estava mais difícil do que eu imaginava até que finalmente consegui dar um soco bem forte na cara dele, o suficiente para fazer ele recuar um pouco. Mas aí a mãe dele começou a gritar, me acusando de matar o filho dela. Eu tive que falar algumas palavras para ele, até que o cara colocou as mãos no rosto e correu para o apartamento dele, deixando um rastro de sangue para trás. Outro vizinho estava subindo as escadas naquele momento e parou quando me viu. "Ei, você está bem?" ele perguntou. "Esse maluco é um perigo para todo mundo," eu respondi, mas ele me olhou como se eu estivesse falando outra língua.
Ele simplesmente fez que sim com a cabeça e seguiu o caminho dele. Na manhã seguinte, quando abri a porta para sair para o trabalho, fiquei congelado. Havia uma poça de sangue bem ao lado da minha porta. Eu já sabia quem era, então fui direto para o apartamento da mãe dele. Eu estava farto daquele maluco e precisava fazer algo. Senhora, preciso conversar com você. O que aconteceu ontem? Tem sangue na minha porta. Acho melhor eu chamar a polícia. Seu filho é uma ameaça e está fora de controle. Eu disse. A mulher me olhou e a expressão dela endureceu. Então ela cuspiu no chão. Meu filho está dormindo? Não culpe ele pelo que aconteceu. Tenho certeza de que você fez isso porque tem algo contra pessoas diferentes, ela disse, enquanto batia a porta na minha cara. Naquela noite, quando cheguei em casa, Stephanie me contou que algo estranho aconteceu. Enquanto ela estava lendo um livro, alguém bateu na porta. Quando ela abriu, encontrou algo pendurado em um fio bem na frente do rosto dela. Um crânio pequeno que parecia de um pássaro. Isso a assustou tanto que ela ligou para a polícia, mas eles não deram muita importância. Só disseram para ela ficar de olho e ligar novamente se algo estranho acontecesse. Ao ouvir isso, eu soube que o vizinho maluco estava por trás de tudo, e eu precisava fazer algo. Depois do que aconteceu, decidi que era hora de confrontar meus vizinhos. Bati na porta deles novamente, mas nada. Justo quando eu pensava que estava tudo em vão, uma mulher saiu de um apartamento em frente ao meu, olhou para mim como se eu fosse louco e disse: "Você está perdendo seu tempo. Não tem ninguém aí." Eu não conseguia acreditar. Eles tinham ido embora. Frustrado, voltei para o meu apartamento e me deitei novamente com a Steph. Aquela noite, ela parecia calma, enquanto eu estava a 1000 por hora por tudo o que aconteceu. Finalmente, consegui dormir, mas já era mais ou menos 3 da manhã, quando um barulho estranho me acordou novamente. Era um som vindo da cozinha. Fui até lá ver o que estava acontecendo, e quando liguei a luz, bum, algo bateu no meu rosto. Era um pombo, voando pela cozinha, como um louco. "Que diabos? O que você está fazendo aqui, filhote?" Sussurrei, tentando tirá-lo de lá. Mas aí lembrei do crânio pequeno de pássaro que vi antes, e a imagem do meu vizinho maluco surgiu na minha mente. Então, eu soube. Ele está na casa. Gritei, enquanto corria para o quarto procurando pela Steph. Felizmente, encontrei ela dormindo profundamente na cama, e um alívio enorme tomou conta de mim. Mas quando ouvi um barulho atrás de mim, me virei, e lá estava o meu vizinho, sorrindo e segurando algo na mão. "O que você tem aí, amigo?" eu perguntei, tentando não soar confrontador. Ele calmamente levantou a mão, e eu vi que estava segurando um pombo morto pelo pescoço. Foi arrepiante, mas eu precisava manter a calma, pelo bem de todos, principalmente da Stephanie. "Isso não está bom, amigo. Está na hora de ir embora", eu disse, tentando manter a calma. Mas ele simplesmente ficou lá, me encarando. Eu me aproximei dele, tentando movê-lo para a saída, e parecia que estava conseguindo. Mas então ele viu um biscoito na cozinha e ficou olhando para ele com fascínio. "Ah, então você quer o biscoito? Toma, se você quiser", eu disse, calmamente, dando-lhe a oportunidade de sair em paz. Ele me olhou com uma cara desconfiada, mas no final pegou o biscoito e saiu, sem mais nem menos. Graças a Deus, não piorou. Eu não contei nada para Steph naquela hora. Ela estava muito tranquila na cama, e achei que seria melhor esperar até o dia seguinte. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, passei pelo apartamento do vizinho e percebi que a porta estava aberta. Curioso, olhei para dentro, mas fiquei surpreso ao ver que o lugar estava completamente vazio. Algumas pessoas estavam fazendo reparos. "Com licença, eles se mudaram?" eu perguntei, pensando que finalmente a loucura tinha acabado. Eles se olharam como se eu tivesse dito algo idiota. "Quem se mudou?" um deles perguntou. "Sabe, o cara e a mãe dele", eu respondi. "Senhor, esse apartamento está vazio desde 2005. Alguém comprou ele recentemente", o trabalhador me disse, e eu fiquei sem palavras. "Você viu eles?" uma voz atrás de mim me interrompeu. Era a mulher do apartamento em frente. "Eu vejo eles também, às vezes", ela disse. "O que você quer dizer com isso?" perguntei,
ainda confuso. Veg e Nick morreram há anos. Ele tinha problemas mentais. No meio de uma crise psicótica, matou ela e depois se matou. Ela disse, olhando para mim com uma mistura de tristeza e medo. Eu acho que você os vê também. Mas não se preocupe, ele é um bom rapaz. Bem, na maioria das vezes, ela acrescentou, enquanto fechava a porta lentamente, deixando-me parado lá, sem saber o que pensar. Então, todo esse tempo eu estive vendo os fantasmas deles. Naquele momento, senti uma dor aguda na cabeça, tão horrível que desmaiei no chão, segurando minha cabeça com as mãos, tentando amenizar a dor. Mas, em certo momento, desmaiei. Quando acordei, abri os olhos novamente. Estava no hospital e minha mãe estava ao meu lado. Como você se sente, querido? Ela disse, suavemente. Cadê a Stephanie? Eu perguntei. Mas ela apertou os lábios e disse, querido, ela se foi. Ela morreu há 5 anos, e você precisa deixá-la ir de uma vez por todas. Filho, você não tomou seu remédio por meses, se sabe muito bem o que isso pode causar. Lembra do caso dos nossos vizinhos, Meg e Nick? Olha o que o Nick fez por não tomar a medicação. Você realmente quer acabar do mesmo jeito? Naquele momento, todas as memórias colidiram na minha mente, me atingindo como um trem em alta velocidade. Agora eu me lembrava. A morte da Steph, a tragédia dos vizinhos, meu diagnóstico de esquizofrenia paranoica. O clima mudou. Foi nesse dia que fui liberado do hospital, e minha mãe me convenceu a voltar para casa com ela novamente. Desde então, nenhum dia passou sem que ela me lembrasse de tomar meus remédios. Para ser sincero, sinto falta da Steph, mas pelo menos nunca mais vi Meg e Nick, nem o vizinho maluco do outro lado da rua. A história começa no início dos anos 90, quando eu tinha uns 10 ou 11 anos de idade. Minha família e eu morávamos em um pequeno canto rural perto de Kansas City. Acredite em mim, essa área mudou muito desde então. Agora está cheia de empreendimentos e carros, mas na época era pura tranquilidade. A estrada onde morávamos era de cascalho e os carros raramente passavam por lá. Na verdade, os únicos que costumavam andar por ela eram os vizinhos, já que havia apenas algumas casas na nossa rua. Em frente à nossa casa, havia um grande milharal e algumas árvores. Havia outras crianças da minha idade que moravam por perto e todos nós achávamos legal a ideia de construir uma fortaleza em uma árvore ou algo do tipo. Então, todos os dias, meus amigos e eu atravessávamos a rua e brincávamos lá. Imagine a cena do seriado It, onde o clube dos perdedores constrói coisas no rio. Pois bem, a nossa vida era assim. Um dia, enquanto eu estava lá fora com um dos meus amigos, notamos que um pequeno carro azul estava começando a descer a rua de um jeito estranho. A princípio, pensei que fosse só um vizinho passando, já que a estrada era estreita e não era incomum alguém dirigir devagar. Mas aquele carro estava indo tão devagar que quase parecia que o motorista estava procurando algo. E além disso, nunca tínhamos visto aquele carro por ali antes. Toda vez que ele passava, eu via que o olhar do motorista ficava fixo em mim por alguns segundos. Eu vi esse carro pelo menos mais umas 2 vezes naquela tarde, mas não pensei muito sobre isso. Talvez ele estivesse apenas curioso sobre o nosso jogo ou tivesse se perdido, pensei. No entanto, quando meu amigo foi embora, o carro azul apareceu novamente. Desta vez, parou bem na minha frente. Agora, o motorista me olhava com uma intensidade perturbadora. De repente, um calafrio percorreu meu corpo. Lembrei-me dos avisos do meu pai sobre estranhos. Nunca converse com estranhos. Se alguém tentar te pegar, corra e grite. Essa instrução ecoou na minha cabeça enquanto eu pensava sobre o que fazer. Se eu corresse na direção oposta, acabaria no vasto milharal. Mas se decidisse ir para casa, teria que atravessar a rua e passar bem perto daquele homem estranho. Meu coração batia tão rápido que parecia que eu podia ouvi-lo acima do som da natureza e do motor do carro. Mas enquanto eu tentava decidir qual direção seguir, vi o homem se agachar em direção ao banco. Não sabia o que ele estava procurando, mas algo dentro de mim dizia que, se eu não me movesse rápido, poderia estar em apuros. E foi quando eu pensei que era hora de escapar que ele abriu a porta do carro.
e ouvi suas botas de cowboy tocarem o chão. Meu pai estava em casa, então decidi que precisava ir até ele. Não importava o que acontecesse. Sem pensar, comecei a correr o mais rápido que pude, mantendo os olhos fixos no caminho de cascalho. Nesse momento, o homem fechou a porta e colocou o carro em marcha a ré. Se eu tivesse sido um segundo mais lento, não sei o que poderia ter acontecido. Enquanto corria, senti um vento atrás de mim. O capô do carro quase alcançou minhas costas enquanto eu me dirigia para a entrada da casa. Gritei o mais alto que pude enquanto corria em direção ao pequeno portão da cerca de madeira. Ao ouvir o barulho da minha gritaria, meu pai saiu correndo da casa. Quando me virei para apontar para o estranho, ele já havia sumido. Tudo o que eu consegui ver foi uma nuvem de poeira subindo no ar enquanto o carro azul desaparecia em alta velocidade. Naquela noite, tive um pesadelo horrível. Sonhei que estava correndo por uma estrada de cascalho sem fim, ofegante, suando e aterrorizado. E toda vez que olhava para trás, o carro ficava cada vez mais perto, enquanto o homem ao volante sorria de maneira perturbadora. Acordei do pesadelo chorando e gritando, e meus pais vieram ver o que estava acontecendo. Tive que dormir por um tempo no quarto deles, enquanto o terror da noite me perseguia. Mas, eventualmente, eles pararam de se preocupar. Hoje, quase 3 décadas depois, ainda lembro daquele dia como se fosse ontem. Não tenho dúvida de que o homem no carro azul era o tipo de monstro que seus pais avisam sobre. Se eu não tivesse tido o instinto de correr, quem sabe onde eu estaria agora. Eu frequentemente ouço histórias sobre crianças que desapareceram na minha região nos anos 90, e não posso deixar de me perguntar se aquele homem estava envolvido. É um mistério que provavelmente nunca vou resolver. O aviso do meu pai ficou comigo. Algum dia, quando eu tiver filhos, também vou dizer a eles para correrem e gritarem se um estranho se aproximar. Porque na vida, às vezes, a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer história de terror. Assim que abri os olhos, uma sensação de vulnerabilidade me dominou. Eu estava completamente sozinho e o medo me envolveu como um cobertor pesado. Olhei ao redor. Para minha surpresa, era meia-noite. O silêncio da noite era profundo e eu podia ouvir claramente minha própria respiração ecoando no ar. Levantei-me da cama e comecei a procurar meu caminho na escuridão, tateando até a janela. Quando cheguei lá, puxei as cortinas com cuidado, com medo de fazer barulho. Olhei para fora, mas não vi nada. As ruas estavam desertas e calmas, mas mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça o pesadelo que tinha tido. Ele foi tão vívido que parecia mais real do que um simples sonho. Eu quase juro que, em um momento do pesadelo, vi um par de olhos aterrorizantes e furiosos me encarando. Fechei os olhos e os abri novamente, mas a imagem desapareceu. Era só um sonho, eu me dizia, tentando me acalmar, mas o medo continuava a me assombrar como um animal selvagem. Tentei afastar aqueles pensamentos sombrios. Pouco a pouco, fui me acalmando. Voltei para a cama e adormeci novamente, sem mais problemas. Na manhã seguinte, acordei e a experiência perturbadora da noite anterior parecia uma memória distante. O sol brilhava e tudo parecia alegre, como todo dia. Então fui para o chuveiro, sem pensar mais no meu pesadelo. Eu tinha uma rotina para seguir, então aproveitei um banho quente e escovei os dentes. Depois corri para o armário para pegar a roupa que eu havia escolhido para o trabalho, mas, em vez disso, encontrei minha roupa espalhada sobre a cama. Isso foi estranho, porque não havia nada na cama alguns momentos antes. O que diabos estava fazendo ali? Perguntei a mim mesmo, sem pensar muito nisso. Achei que tinha tirado a roupa sem perceber. Me vesti rapidamente e corri para o trabalho. Quando cheguei, havia uma reunião longa e tediosa que durou mais do que eu esperava. E quando finalmente saí, estava ansioso para chegar em casa. Ao entrar no estacionamento, algo estranho aconteceu. Notei alguém correndo em direção ao meu carro sem olhar para trás. "Ei, quem é você?" Gritei, mas não obtive resposta. Achei que fosse um segurança fazendo a ronda e dei de ombros, apressando-me para o meu carro, pensando como aquilo havia sido estranho. Assim que estacionei o carro na garagem,
Comecei a sentir como se alguém estivesse me seguindo. Olhei para trás várias vezes para ver quem era, mas não vi ninguém, o que me deixou ainda mais nervoso. Peguei meu celular e fiquei tentado ligar para a polícia, mas me contive. Não tinha ideia do que diria a eles. Então, movido pelo pânico, corri para minha casa e tranquei as portas imediatamente. Tirei as roupas assim que entrei e decidi tomar um banho. Tinha sido um longo dia e eu só queria relaxar. Então, coloquei a água fria para acalmar os nervos, mas, quando a água parou de correr, algo estranho aconteceu. Ouvi um som metálico, um estrondo, como se vários utensílios tivessem caído no chão da cozinha. Imediatamente, fiquei alerta e corri para fora do banheiro tentando vestir minhas roupas de volta, mas, para meu horror, não consegui encontrá-las. Elas tinham desaparecido, como se alguém as tivesse levado. Meu coração estava disparado enquanto tentava me recompor. O que estava acontecendo? A sensação de que aquela casa estava amaldiçoada tomou conta de mim, e a ideia de que alguém estava me vigiando me causou pânico. Meus pensamentos giravam em torno da pergunta se eu estava realmente em perigo. Impulsivamente, peguei um taco de beisebol do armário, coloquei uma toalha na cintura e desci lentamente para ver o que havia acontecido. Fui direto para a cozinha e meu coração disparou quando encontrei os utensílios no chão, mas não era só isso. Um dos meus facas também havia desaparecido sem deixar rastro. Agora eu estava realmente assustado. Eu sabia que, se havia alguém na casa, essa pessoa estava armada com aquela faca. Verifiquei todas as portas, mas estavam trancadas. Pensei que talvez fosse só minha imaginação pregando peças em mim. Eu devia procurar um terapeuta, pensei. Voltei para o meu quarto, onde minhas roupas ainda estavam esticadas no chão, exatamente onde as havia deixado antes do banho. Era provavelmente só a escuridão, me disse. Quase não estava com fome, então me joguei na cama, refletindo sobre tudo o que havia vivido nos últimos anos. Com apenas 25 anos, eu havia conquistado muito, mas também perdido muito. Meus pensamentos vagaram até Grace. Ela foi uma parte importante da minha vida. Havíamos estudado na mesma universidade, mas nosso relacionamento acabou quando ela decidiu se mudar para Los Angeles para seguir o sonho de se tornar famosa. Honestamente, nunca pensei que ela realmente conseguiria. Estava convencido de que a distância não funcionaria. Justo quando fechei os olhos, tentando afastar essas lembranças, senti uma presença estranha do lado de fora da janela. Uma sombra entrou no meu quarto. Ao olhar de perto, vi que era uma figura humana segurando algo que parecia uma faca. Meu coração disparou enquanto eu tirava meu celular e discava 911. Alô, tem um intruso na minha casa. Ele está armado, murmurei com a voz trêmula, passando meu endereço. A sombra estava cada vez mais próxima, enquanto meu corpo tremia de medo. Eu nunca tinha estado em uma situação assim e parecia que tudo o que eu havia vivido me levou até esse momento, sem saber como reagir. De repente, houve um baque, a janela se quebrou e a sombra pulou para dentro. Deus, era a Grace. Fiquei chocado ao vê-la, mas, em vez da doce garota que eu conhecia, ela agora parecia furiosa e segurava a minha faca na mão. Não diga meu nome, seu desgraçado. Ela gritou enquanto se aproximava. O que você acha que está fazendo, vivendo a vida dos seus sonhos, enquanto eu estou presa aqui? Seu olhar estava selvagem, e algo em seus olhos refletia uma loucura que eu não reconhecia. Mas, justo quando ela estava prestes a me atacar com a faca, ouvi as sirenes da polícia se aproximando. Num instante, ela saltou pela janela em uma tentativa desesperada de escapar, mas era tarde demais. A pegaram e a colocaram nas algemas. Eu a observei, em choque, enquanto a levavam na viatura. Não sabia o que sentir naquele momento. À medida que o carro da polícia se afastava, a realidade do que aconteceu começou a me atingir. Eu não estava nem um pouco bravo por tudo o que havia acontecido. Talvez eu não precisasse de um terapeuta, mas algo diferente, talvez, só talvez, o que eu realmente precisava era de uma nova garota na minha vida. Alguém diferente, que tivesse sua própria mente e que não me deixasse com aquela sensação de vazio. Enquanto as luzes do carro piscavam à distância, sorri para mim mesmo.
imaginando um futuro onde eu finalmente poderia deixar toda aquela escuridão para trás.